E olha o que diz o texto do Salmo 52, é o texto. Diz assim a palavra de Deus: porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso. Sua língua trama destruição, é como a navalha afiada, cheia de engano. Você profere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Pai, obrigado por tudo. Senhor, é um privilégio estar aqui nessa noite, diante de amigos, diante de irmãos queridos. Assim como o teu filho já pediu por mim, eu também te peço, Senhor, que eu venha desaparecer e que o Senhor possa crescer, aparecer neste lugar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente passa perto de uma árvore com muita fruta, o que é que dá vontade de fazer? Dá vontade de parar ali debaixo dela e começar a comer as frutas, né? Eu, quando deixei o meu carro ali no estacionamento, aqueles pés de mangas ali carregados, a vontade é de ir ali com uma faca, né, e começar a comer. Não é isso? Quando a gente olha as frutas, quando a gente olha os pés cheios de fruta, a nossa vontade é de ir ali, estar degustando ali, tacar uma pedra, né? Subir em árvore. Da nossa idade já não está permitindo muito, né? Subir em árvore. Mas quando eu era garoto, subia muito em árvore para pegar fruta. Como era bom ver um pé de manga igual aquele ali carregado. Como era bom, toda a casa tinha um pé de manga e toda a casa tinha um pé de goiaba. Toda a casa tinha um pé de goiaba. E geralmente era um pé de goiaba vermelho ou um pé de goiaba branco. A goiaba vermelha, né? A gente olhava com cuidado e comia tranquilamente. A goiaba branca, o que acontecia com a goiaba branca? Você já vinha com um brinde, né? Que era o bichinho da goiaba, né? O bichinho da goiaba, você nem se preocupava em tirar, porque era o mesmo gosto. A goiaba branca, quando ela estava doce, era o bichinho que você comia, irmão. Então, a gente tinha essa alegria, esse prazer de ver as árvores frutificando. E a gente ter o prazer também de comer essas frutas. Como era bom, né? Você pegar as frutas e poder comer. Como é bonito uma árvore cheia de frutos. Como é bonito. Como é bonito você olhar e ver, contemplar com os seus olhos. Certa vez eu estava lá em São Paulo e fui num pomar de tangerina. Gente, e era época, justamente na época que ela estava madura. Era muita coisa. Então eu e minha esposa começamos ali, começamos. Só que minha esposa esqueceu que estava amamentando. E a acidez da tangerina foi pro leite do neném. Quando viu, rapaz, a noite toda com cólica, né? O fruto ali não foi... O excesso do fruto acabou gerando esse transtorno, mas é maravilhoso você chegar num lugar que tem árvores, é maravilhoso você chegar num lugar que tem muitos frutos. E aí eu te pergunto, como ser uma árvore frutífera e ter frutos que venham fazer a diferença na vida das pessoas? Como fazer isso? E aí eu quero, nessa noite, eu quero estar ministrando ao coração de vocês com a seguinte pergunta: por que devemos ser oliveiras? Por que você deve ser uma oliveira? Você já parou para pensar nisso? Quando você olha para cá e vê
essa imagem aqui linda, essa imagem bonita, né, de algumas azeitonas, quando você vê ali as folhas, quando você vê aqui o resultado desse fruto, né? E aí eu te pergunto, como ser uma árvore frutífera, como ser uma oliveira? Eu queria que você pensasse sobre isso, porque há uma profundidade muito grande nesse tema, há uma profundidade muito grande, porque nós fomos levantados para dar frutos, nós fomos chamados para dar frutos, e essa evidência o Senhor tem procurado na nossa vida. E aí, a gente chega diante desse salmo, de um questionamento de Davi. Davi não está feliz, Davi está muito triste, Davi está angustiado, né? A gente costuma ouvir as mensagens a respeito de Davi, quando ele está ali dançando, quando ele está ali glorificando, voltando das guerras. Davi matou 10.000, Davi matou milhares. A gente estava acostumado a ouvir essas histórias, e realmente essas histórias são maravilhosas, mas aqui Davi ainda não era rei, Davi ainda não era rei. Davi aqui, ele estava fugindo de Saul, Saul estava perseguindo, a inveja tomou conta de Saul, a presença de Deus saiu da vida de Saul. Saul, ele ficava o tempo todo atormentado, o tempo todo buscando matar Davi, porque ele sabia que a fama de Davi, ela estava na crescente, Davi estava em evidência. E aí, o que aconteceu nesse fato aqui, por que Davi escreveu esse salmo? E essa história, ela está relatada lá em Samuel capítulo 21 e 22. Davi, ele fugindo de Saul, ele vai parar na casa de Aimeleque, e ali tinha um grupo, muitos sacerdotes, homens, meninos ali, que estavam já sendo direcionados para serem futuros profetas, homens de Deus que estavam ali naquele lugar. E aí o que aconteceu? Davi chegou ali com fome, comeu o pão, recebeu a espada de Golias e depois saiu daquele lugar e foi embora. Mas tinha alguém ali naquele lugar que era muito fiel a Saul e disse: olha, Davi esteve aqui, e o sacerdote deu o pão, deu a espada para ele. Saul, enfurecido, partiu para Nob, e quando chega lá naquela cidade, quando chega lá naquele vilarejo, começa a fazer perguntas. Aquele sacerdote, aquele homem responde: olha, Davi veio aqui sim, mas já não está mais aqui, mas por que você fez isso? E aquele homem foi respondendo, e Saul pegou e falou com os seus comandantes: olha, pode ir matando todo mundo aqui neste lugar, mata todo mundo. E os comandantes de Saul falaram assim: ó, nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso, porque esses homens são homens de Deus. Mas o homem que estava lá, infiltrado, quando Davi passou naquele lugar, que se chama Doeg estava ali, ele entregou todo mundo, e ele matou 85 meninos, homens que estavam ali naquele lugar, mataram todos os animais daquele vilarejo, e eles pegaram e fizeram essa grande ruína. Essa história chegou ao conhecimento de Davi através de Abiatar. Olha, mataram todo mundo lá. Então Davi se sentiu culpado, Davi se sentiu triste pelo que tinha acontecido ali naquele lugar. E Davi chega no verso 8 e se compara com uma oliveira. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de toda a tristeza no seu coração, Davi estava num momento muito triste. Ele se sentiu culpado por aquelas 85 mortes. Então esse é um texto muito profundo. Aquele homem estava ali angustiado, teve que fugir para a terra dos filisteus, porque a perseguição em cima dele estava muito longe. Então esse homem olha para uma oliveira e ele mesmo se compara a essa árvore. Mas o que essa árvore tem de tão especial assim? Acredito que vocês já vêm ouvindo, né, algumas mensagens a respeito, mas eu tenho certeza, como o pastor Jorge falou, algo novo Deus vai falar nesse lugar aqui, em nome de Jesus. E eu te pergunto, por que devemos ser oliveiras? Porque, em primeiro lugar, as oliveiras, elas têm raízes profundas. E aí, Davi estava sofrendo uma perseguição fatal. Davi estava correndo de Saul, porque ele não queria matar Saul.
Saul já esteve na mão de Davi algumas vezes, mas ele falava assim, ó, é ungido do Senhor, então eu não vou matar ele. Então, queridos, era um momento difícil, era um momento em que ele precisava de ter raízes profundas. Queridos, nos momentos de perseguição, nos momentos de tristeza, nos momentos de guerra, é necessário ter raízes profundas. É necessário. Em São Paulo, logo no início do mês, no final do mês de outubro, passou um vento muito forte lá. Todo mundo viu aí pela televisão o transtorno, pessoas ficaram semanas sem energia. Pessoas viram ali o seu comércio tudo estragando, as coisas estragando, porque o vento passou e muitas árvores foram derrubadas, porque não tinha suas raízes profundas, e aquelas árvores caíam em cima de carro, caíam em cima de pessoas, caíam em cima da fiação elétrica, e a cidade virou um caos. Então, queridos, é necessário ter raízes profundas. Diga comigo, igreja, é necessário ter raízes profundas. As árvores que têm raízes rasas, elas são perigosas, elas não vão resistir ao vento. Davi, ele só resistiu porque ele tinha, pastor Jorge, profundidade em Deus. Ele tinha profundidade em Deus, ele buscava ser profundo na presença de Deus. E assim é as oliveiras. Vocês sabem quantos metros de profundidade chega a raiz de uma oliveira? De 6 a 7 metros de profundidade. Então, quando o solo já começa a perder os seus nutrientes, as raízes vão entrando, porque é necessário elas irem para mais profundo, para buscar os alimentos. É assim que nós devemos ser, igreja. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que ser profundos na palavra de Deus, nós temos que ser profundos na fé, nós temos que ser profundos em tudo que nós fazemos, nós temos que ser profundos, profundidade. De repente você chegou aqui nessa noite e você está vivendo uma vida rasa diante de Deus. Queridos, não perca tempo, porque você está na terra boa. E a terra boa tem muito nutriente, tem muito alimento para você. Glória a Deus. Tem muito alimento aqui para você. Você é uma oliveira. E você tem que ser profundo. Como Satanás tem investido para que a igreja não seja profunda, pastor Nivaldo. Como que Satanás tem investido? Como Satanás tem trago facilidades para a gente não ler a Bíblia, para a gente não meditar na palavra, para a gente não ter cabeça até para ouvir uma mensagem. Tem pessoas que já chegam na igreja querendo voltar para casa. E aí, querido, quando o vento bate, essa árvore vai ser arrancada. Quando vem as dificuldades, como Davi estava vivendo aqui, ele não vai resistir. Agora fala para mim, uma árvore que tem 7 metros de profundidade, as suas raízes, ela não vai ser levada facilmente pelo vento. Não vai. Porque ela tem profundidade. Uma igreja profunda na palavra, ela vai fazer a diferença onde ela está. Davi, ele poderia ter olhado para qualquer outra árvore, mas para passar o que ele estava passando, pastor Luciano, só o exemplo da oliveira, porque ela era resistente. De repente você está pensando assim, eu tenho passado por muitas lutas, pastor, eu tenho chorado muito, eu tenho visto muita coisa ruim. Querido, você não foi derrubado, porque você está na profundidade, você está na profundidade em Deus, você está vivendo na profundidade do Espírito Santo, só por isso que você não caiu, e nem vai cair em nome de Jesus. E uma coisa que eu descobri,
Pastor Jorge estava me dando uma aula esses dias lá sobre, quando a passagem dele lá em Israel, e ele falou que tem oliveiras lá que possivelmente eram da época de Jesus. E aí eu falei assim, isso é profundo, hein? Isso é profundo. E aí, estudando um pouco mais, descobri que numa cidade em Portugal tem uma oliveira, Luciano, de 2.800 anos. Só consegue viver, até uma árvore consegue viver esse tempo todo, se ela tiver profundidade. Essa igreja é uma igreja profunda na presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode glorificar o nome dEle? Queridos, em segundo lugar, os frutos falam por si só. Os frutos, eles vão falar por si só. Mesmo em meio a tanta perseguição, Davi era um homem que frutificava. Davi era um homem que fazia. E Davi, ele não começou a fazer depois de velho, não. Depois de homem formado, não. Davi, cadê os jovens? Davi começou como da sua idade, meu adolescente. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. E ali ele começou a tocar harpa, ali ele começou a cuidar daquelas ovelhas, proteger aquelas ovelhas. E Davi era um homem que Deus já estava preparando ele. Então, os frutos dele estavam aparecendo. Quando ninguém queria encarar Golias, Davi, ele foi lá e falou assim, eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Então, as pessoas olhavam para ele, quem é esse menino? Quem é esse menino para encarar? Quem é esse menino para encarar esse gigante? Grandes homens de guerra, homens valorosos de guerra estavam ali e não foram. Mas Davi, ele foi porque ele estava preparado. Davi, ele não estava lá no campo brincando de ser pastor, mas Davi estava lá no campo se aprofundando na presença de Deus. E aí, quando a gente faz isso, o resultado é que os frutos, eles vão começar a aparecer. E aí, queridos, quando os frutos começam a aparecer, incomoda. Muita gente fica incomodado. Os irmãos de Davi rejeitaram ele, porque os frutos de Davi já estavam começando a aparecer. Quando ele foi escolhido por Samuel, os irmãos dele rejeitaram ele. O que esse menino está fazendo aqui? Vai cuidar das suas poucas ovelhas? Queridos, de repente, aos olhos das pessoas, você está fazendo pouca coisa, mas diante de Deus, os seus frutos vão dar resultado. Os seus frutos têm incomodado o inferno, mas em nome de Jesus, Satanás, ele vai querer se levantar para acabar com os seus frutos, para impedir que os seus frutos alimentem as pessoas, mas ele vai se levantar para cair em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, que é frutífera, o inferno não vai resistir a ela, porque ela está plantada no Senhor. Então os seus frutos vão ser evidenciados, os seus frutos vão aparecer. Uma vez, pastor Reinaldo, profetizei. Nós estávamos jogando um futebol lá no Festal, uma semifinal. Rapaz, campo lotado. E aí o Reinaldo foi convidado para jogar no outro time. Ele sempre fazia isso, né, pastor Nivaldo? Apelava, né? Pastor Nivaldo é dessa época aí, pastor Jorge. Rapaz, o Reinaldo jogou no Flamengo, no Paris Saint-Germain, jogou em um montão de time. Então ele chegava aqui só para a final. E aí era covardia. Aí ele pegou a bola, sabe? Veio driblando, deu um tapa e correu. Quando correu, um amigo meu pegou e deu um carrinho nele. Ele olhou para trás e falou: rapaz, se a sua estrela não brilha, deixa dos outros brilhar. Aí
O colega ficou lá no chão caído. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente querendo que você não frutifique. Tem muita gente querendo impedir que você cresça. Tem muita gente querendo arrancar os seus frutos na hora errada. No seu trabalho, às vezes, tem pessoas que estão com esse pensamento. Olha, tem muita gente querendo impedir que nós demos os nossos frutos, mas não vai poder impedir, queridos, porque assim como Saul se levantava contra Davi, muitas coisas vão se levantar contra a gente, mas o fruto da igreja vai prevalecer, o fruto da igreja vai aparecer. Uma árvore que tem muitos frutos, ela atrai muitos pássaros, é ou não é? Meu pai tem umas árvores lá que tem fruto, fica cheio de passarinho. E aí o passarinho faz o que, querido? O passarinho pega aquela fruta, come aquela fruta, vai voando para outro lugar, né? Joga lá a semente e ali vai nascendo. Grandes florestas nasceram dessa forma e é o seu fruto. Nós somos os passarinhos. Nós vamos levar a palavra de Deus, nós vamos levar essa palavra, nós seremos oliveira em outros lugares saberão que Jesus Cristo é o Senhor, em outros lugares saberão e crescerão igrejas, porque aqui o Senhor está levantando pessoas que vão dar frutos na vida de muitas famílias que estão perdidas. Não se dê ainda, olha, acabou meu tempo, não, eu não consigo mais dar fruto. Não, você foi chamado por Deus para dar fruto. Se uma oliveira, ela vive 2.800 anos e ainda dando fruto, você, enquanto viver, você vai dar fruto, você vai gastar a tua vida, você vai fazer de tudo, porque os frutos vão aparecer e as pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Terceiro lugar, o resultado dos frutos. Davi passou por muita luta desde que Deus chamou ele. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, foi traído, foi perseguido. Ter uma vida frutífera na presença de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas Deus estava forjando Davi. Deus estava preparando Davi para levar Israel a uma nação poderosa. Deus estava preparando Davi. Davi já tinha aceitado esse desafio. Olha, Saul era atormentado por um demônio. Você acha, pastor Nivaldo, que quando isso acontecia, eles chamavam um sacerdote? Chamavam Samuel, o profeta? Ele chamava Davi. Eles chamavam Davi, porque Davi tinha profundidade e Davi estava com seus frutos em evidência. Chamavam Davi, o rejeitado. Chamava Davi o menino. E aí, esse menino foi forjado, foi perseguido, foi rejeitado. Não importa as lutas que nós vamos enfrentar, essa igreja já enfrentou muitas lutas vieram sobre essa igreja, muitas dificuldades vieram sobre essa igreja. O pastor Jorge tem 14 anos aqui, quantas noites sem dormir, preocupado com o que iria acontecer, quantas dificuldades, quantas pessoas passaram por aqui e já foram embora. Quantas coisas acontecem,
mas é o Senhor preparando para um novo tempo, um tempo de frutificação, um tempo de multiplicação. E às vezes o Senhor, Ele pega e nos leva realmente para a prensa. Realmente Ele nos leva para o deserto. Realmente Ele nos leva para o deserto. Interessante que a oliveira, ela não pode ser plantada em um lugar que tem muita água. Ela não gosta. Ela gosta de ser plantada num lugar seco. Porque para que as suas raízes, para que elas fortaleçam, para que ela possa ir buscar o melhor, para que o seu fruto cresça, para que o seu fruto apareça, para que o seu fruto faça a diferença na vida das pessoas. Nós, de repente, vamos tirar uma azeitona, e naquele momento que tirar ali, a gente não vai nem aguentar comer, porque ela tem que passar por um processo. Interessante que quando as oliveiras, elas são tiradas da árvore, é um modo assim, muito duro, né? As pessoas antigamente, quando não... Os grandes produtores pegavam aquelas varas imensas e começavam a bater no galho, e ali caía folha, ali caía pedaço de galho, ali caía as frutas, e as pessoas iam recolhendo e ficavam ali horas batendo, e aquela árvore sofrendo. E agora já tem máquinas gigantescas, que as máquinas são conectadas nessa árvore, e elas começam a trepidar, começam a tremer, até todo o fruto cair. E aquele fruto, ele tem que ser tirado imediatamente dali. Aquele fruto não pode passar 2 dias, ele tem que ir para a prensa logo. Querido, vê se isso não parece com a nossa história diante de Deus. Quantas vezes a gente passa pela prensa, quantas vezes as pessoas batem na gente, quantas vezes, mas nós não vamos nos cansar de frutificar, nós não vamos. Todo ano, na estação própria, a oliveira, ela está produzindo o seu fruto. Ela não desiste porque ela apanha, ela não desiste porque ela é balançada e quase arrancada. Ela não desiste. Se essa fruta, se essa planta, ela não morre, ela não para de dar fruto, eu e você também não vamos parar, mas vamos produzir o óleo da alegria, que será recebido pelo Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. O resultado desse fruto é aquele azeite maravilhoso que você come na sua casa. Interessante. Professora Alessandra. Interessante. Quando o mundo foi invadido pelas águas e Noé soltou uma pomba, quando a pomba voltou, o que ela trouxe no bico? Um galho de oliveira. A oliveira, ela resistiu ao dilúvio, queridos. Nada resistiu ao dilúvio, mas a oliveira resistiu. Oh, aleluia. Queridos, só quem pode te parar é você mesmo. Porque se você se aprofundar no Espírito, você vai frutificar e o seu fruto vai alimentar. O seu fruto não é para você. A mangueira, quando ela faz ali, quando ela fica carregada ali, o fruto não é para ela, é para a gente. O seu fruto é para o seu vizinho, o seu fruto é para as pessoas que estão lá no seu trabalho, longe do Senhor. O seu fruto é para as pessoas famintas, o seu fruto é para as pessoas que estão doentes. Olha, o azeite, ele é colocado nas feridas. Olha, o azeite, ele mata a fome, mas o azeite, ele também simboliza que nós, ele mostra para a gente que nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Pastor André,
As virgens precisavam de quê para acender suas lamparinas? Do azeite. E para que aquelas lamparinas tinham que estar acesas? Para quê? Para que quando o noivo chegasse e viesse buscar a sua igreja. Aleluia. Querido, Satanás está querendo apagar. Mas quanto mais ele tenta, mais você frutifica, mais Deus te enche do azeite dele. A gente não consegue esconder uma árvore que dá fruto. Você não consegue esconder. Você pode até fazer um muro alto, mas alguém vai ver esse fruto. Não tem como esconder. Olha, de repente você entrou aqui nessa noite se escondendo, falando assim: olha, eu não quero mais trabalhar, eu não quero. Quantas pessoas às vezes chegaram aqui para conversar com o pastor Jorge, com o pastor Nivaldo: olha, pastor, eu estou chegando aqui para a igreja, mas eu quero ficar sentado ali no meu canto, eu quero ficar sentadinho ali. Não, crente não foi chamado para ficar sentado, crente foi chamado para frutificar. Essa igreja vai multiplicar, essa igreja está multiplicando, porque o azeite do Senhor está derramado sobre a sua vida e sobre este lugar. A azeitona, ela vai ser amassada, a azeitona vai passar pela prensa, eu e você vamos passar pela prensa, mas de nós vai fluir algo para a vida de outras pessoas. O azeite vai transbordar para a vida de outras pessoas, e outras pessoas se alimentarão e virão diante do Senhor. Louvado seja Deus. E a minha proposta para você nessa noite, como eu disse aqui no início, pastor Jorge, quando estava em outra igreja, ele, entre aspas, estava numa zona de conforto. Deus trouxe ele para esse lugar. Eu fiquei parado 2 anos. Eu parei de frutificar por 2 anos. As pessoas olhavam para mim e falavam: o que está acontecendo? Eu falava: não sei. Os irmãos iam lá em casa me visitar e me perguntavam: o que está acontecendo? A minha alma gritava, a minha alma chorava. A minha esposa, uma mulher muito ativa na igreja, inclusive ela não está aqui hoje, porque ela está lá numa programação lá na nossa igreja. Ela chegou um dia para mim e falou assim: o que está acontecendo? Você está pecando? Eu falei assim: não. E eu falei para ela assim: olha, eu preciso de um novo tempo na minha vida. Preciso de algo novo na minha vida. E aí começamos a orar. Deus começou a falar. Começamos a orar, Deus começou a falar, Deus começou a ministrar, Deus começou a usar a vida de pessoas para ministrar no meu coração. No meu coração eu falava assim: Senhor, eu não nasci para isso, Senhor, eu ia para as praças pregar o Teu nome, eu ia para as favelas pregar o Teu nome, eu ia, Senhor, nas igrejas pregar o Teu nome, eu ia falar do Teu amor, Senhor, isso aqui, Pai, eu não nasci para isso. Eu comecei a orar, e o Senhor me levantou, e hoje eu tenho a alegria de estar na presença de Deus. Hoje eu tenho a alegria de viver o novo de Deus na minha vida. Eu vejo as coisas acontecendo. A alegria do Senhor tomou conta do meu coração. E hoje eu estou aqui junto com vocês para dizer para vocês: não fique prostrado no lugar de vocês, mas vão e dê frutos, muitos frutos. Gastem a sua vida. Tem pessoas que estão falando assim: mas o que eu vou fazer na igreja? 5 dias de festa. Venha. O que eu vou fazer? Olha, tem que visitar, tem que orar por alguém. É você. Gaste a sua vida. Se o pastor te chamar para visitar: pastor, olha,
Agora eu vou viver um novo tempo. Quando o Senhor vai fazer uma visita, me chama que eu vou com o Senhor. Pastor, quando o Senhor acordar de madrugada, qual horário que você vai acordar, pastor? Me avisa que eu vou orar juntinho com você. Eu quero crescer, pastor. Eu quero me aprofundar. Os frutos vão aparecer. Não tem... Gente, Deus, Ele usa pessoas improváveis. Olha, eu estou aqui na frente, eu sou um improvável, você também é um improvável, mas você é um improvável que frutifica, que faz o reino crescer. É isso que o Senhor espera de você nessa noite. É isso. Não fique pelo meio do caminho. Não queira ser uma árvore que tenha raízes rasas, mas queira ser uma árvore que tenha raízes profundas e que peguem o melhor alimento, e esse melhor alimento fortalece a árvore, que é a igreja, e produz muitos frutos, que são aqueles que virão até você, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria de orar em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé agora. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Olha, agora não é hora de pensar assim: eu poderia dar muitos frutos. Não é hora de lamentar. Não é hora de lamentar. Mas é hora de dizer assim: Senhor, conta comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu não quero mais viver uma vida, Senhor, sem frutos. Eu quero frutificar. Eu quero. Começa a dizer isso. Feche os seus olhos. Não olhe para o lado agora, em nome de Jesus. Olhe para dentro de você. Você é uma oliveira do Senhor. Você é uma oliveira do Senhor. E Ele precisa de você no reino, para que o reino cresça e frutifique. Em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor, igreja. Esse é o momento. Olha, eu não sei, de repente você está passando por um momento difícil na sua vida. De repente a sua saúde não está legal. De repente sua vida espiritual também não está. Mas em nome de Jesus, o Senhor quer fazer algo novo na sua vida nessa noite. O azeite vai transbordar na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Olha, o Senhor está aqui neste lugar. E aí, queridos, essa história, ela teve um final. Saul morreu e Davi foi rei de Israel. Ele foi rei de Israel. Aquele sofrimento todo passou. Ele ficou firme como uma oliveira. E tudo que Deus prometeu na vida de Davi aconteceu. Deus é fiel. Ele tem promessas para a sua vida. Ele tem promessas. Eu posso ver, queridos, ministérios sendo reerguidos aqui nessa noite. Eu posso ver. Olha, meu coração já está na expectativa de voltar aqui novamente. E eu tenho certeza que quando eu vier aqui, já vai ter pessoas lá naquele corredor lá fora, um montão de gente, né? Em nome de Jesus, porque sabe por quê? A partir de hoje, viveremos uma vida frutífera, viveremos uma vida de avanço, viveremos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.